Bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas impactantes com pessoas que vêm hackeando o seu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Hector Guzmão, um camarada meu de longa data aí, desde lá do primeiro empreendimento que ele teve, com o Via Breaker, levando a galera para viajar pelo mundo. E desde então ele vem traçando uma jornada de empreendedorismo muito legal, onde ele pôde abandonar o trabalho corporativo dele e ir testando, experimentando e criando coisas muito ligadas ao seu propósito, às suas paixões. E hoje ele é CEO e cofundador da Fábrica de Startups, que veio lá de Portugal e ele trouxe para o Brasil com o intuito de acelerar centenas de startups aí, não só no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil. Ele vai compartilhar com a gente erros e aprendizados ao longo desse caminho, todos os mitos que você deve evitar para se tornar um empreendedor e uma série de aspectos importantes na sua própria jornada. Espero que você curta e aprenda bastante como eu aprendi. E lembre-se de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar lá as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk. Bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks e hoje eu tenho o prazer de receber o Hector Guzmão, camarada aí de longo tempo. E obrigado, Hector, por estar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho aí dessa história. Valeu, Ian. Parabéns aí pela iniciativa. Que prazer estar falando contigo. Show de bola. Então, primeira pergunta que eu sempre faço é: quais são as paixões hoje na sua vida? Cara, minha paixão é impactar pessoas. Eu acho que ao longo da minha vida pessoal e propósito profissional, eu sempre fui muito agraciado com muitas pessoas que me ajudaram ao longo dessa trajetória. Então, eu sempre quis esse give back mesmo, conseguir me realizar pessoal ou profissionalmente, mas ir além disso, né? Além disso, e conseguir impactar outras pessoas, engajar outras pessoas nesse propósito, ou até mesmo ajudá-las nisso, e eu acho que isso que me motiva. Top, irado. E indo para o lado mais do dia a dia, você cruzou ali na rua, encontrou com a mãe do Pila, ela foi: Hector, quanto tempo? O que você está fazendo hoje da vida? O que você responde para ela? Bom, hoje eu estou criando o maior empreendimento que eu já pude imaginar criar. Eu tive a oportunidade de trazer de Portugal uma iniciativa que eu admirava muito o impacto que eles tinham criado lá, através da força do empreendedorismo e da inovação. A gente trouxe para o Rio de Janeiro uma aceleradora corporativa, é um negócio que desenvolve inovação para grandes empresas a partir de startups com alto grau de tecnologia e inovação. E a gente entendeu que trazer para o Rio de Janeiro ia ter um impacto muito interessante no momento que o Rio de Janeiro vivia, que é um momento de crise econômica, de achar que só o mercado de óleo e gás era a sua diretriz econômica e através do empreendedorismo e da inovação começa a se abrir vários outros caminhos. Então, a gente está criando aqui no Rio um espaço de 3.700 metros quadrados e um prédio, que é o prédio que eles colocam como o mais moderno do Brasil, na região do Porto Maravilha, que houve tanto investimento na época das Olimpíadas, e exatamente é um espaço onde terão mais de 130 startups passando por ano, 10 grandes empresas inovando com essas startups, gerando negócios. Então, como eu tinha colocado na sua primeira pergunta, né, de fato é algo que me realiza, de fato o que eu estou fazendo é empreender, é criar um negócio que eu sou apaixonado, mas que de fato impacte pessoas e principalmente impacte algo maior ainda, que é a cidade que eu sou alucinado, que é o Rio de Janeiro. Irado. E, nossa, a gente se conheceu num contexto bem diferente, né? Se a gente for lá para trás, cara, eu lembro a gente fazendo essa viagem para Cancún, pô, você organizando toda a logística, pô, impactando positivamente a vida de uma galera nessa época. De alguma forma, né? A galera querendo voar e pô, festejar. Então, foi um contexto bem diferente, mas já deu para perceber essa sua paixão pelo empreendedorismo, porque naquela época você trabalhava numa agência, se não me engano, ou você trabalhava numa empresa, né? E você organizava isso em paralelo. Então, me conta um pouquinho sobre como que essas iniciativas empreendedoras foram acontecendo ao longo da sua vida e se você lembra a primeira delas. Assim. Cara, isso é muito maneiro. Eu estou escrevendo um livro, e é um livro um pouco sobre o acaso, um pouco sobre a minha vida, e tem uma coisa que marcou muito nessa minha virada
profissional para o empreendedorismo, que foi essa viagem, cara. Eu tenho um carinho muito especial, mesmo da gente não estar se vendo tanto tempo, mas por aquilo dali que aconteceu. Na verdade, desde o meu terceiro período de faculdade, de fazer faculdade de administração, eu fui estagiar no Grupo EBX. Não sei se todo mundo aí que te vê sabe que é o Grupo EBX, mas certamente vão conhecer o Ike Batista. Então, eu trabalhei 5 anos na área de energia das empresas dele. Só que eu sempre tive a vontade de empreender. E aí, na sala de aula da faculdade, eu escutei uma turma falando que queria ir para o Spring Break em Cancún, queria juntar uma galera, mas não sabia onde comprava. E aí é um dos primeiros ensinamentos de administração e economia, né? Demanda e oferta. Então, o cara tinha ali uma demanda querendo ir, não tinha oferta de viagem. Eu falei, pô, tá aqui, eu consegui juntar o que eu sou alucinado, que é viajar, com montar o meu primeiro negócio. E ali, no final de semana seguinte, eu virei à noite criando um site bem mequetrefe, assim, um site horroroso, mas com uma proposta de valor forte ali de qual hotel, quais festas que a galera ia, uma logística legal de carros, de entrada sem fila, etc. E levei esse projeto para um conhecido que tinha uma agência de viagem. Falei, cara, você faz a operação e eu faço o comercial e todo o conceito. Ele topou. Você teve presente nessa viagem, né? A gente levou 38 pessoas, que eram pessoas do Rio de Janeiro, mas também tinha paulista, tinha mineiro, e foi uma experiência super legal. Dali nasceu meu primeiro negócio formalmente, que era uma agência de viagens de experiência para o exterior, focada em jovens. A gente fez, além de Spring Break, depois a gente fez Estados Unidos, Califórnia, Nova York, fez Ibiza, bastante coisa fora. E aí começou. Aí teve um momento que esse negócio tomou uma proporção maior, tanto em questão de vontade quanto em questão de dedicação do que a empresa que eu estava trabalhando. E foi o momento que eu pedi para desligar e focar no meu negócio. Então ali foi, de fato, a faísca primordial para tudo isso aqui que está acontecendo. Irado. E como que foi esse processo de você conseguir identificar que estava ficando maior do que dava para acompanhar ali em paralelo, né, os dois projetos, trabalho e empreendedorismo? Quais foram os sinais e como que você se preparou para esse salto de fé, né, que a gente fala tanto? Um salto de fé. Cara, bom, eu tive, de certa forma, uma sorte pelo seguinte. O negócio ele estava indo bem, o meu negócio. Por outro lado, a empresa estava começando a ir mal, né? Para quem acompanha um pouco da história do Ike, ali em meados de 2014, as empresas estavam indo muito mal, mas eu já tinha criado ali um bom network no mercado, uma experiência muito boa, eu podia mudar para outra empresa. Mas eu parei para refletir sobre o seguinte, falei, olha, eu tenho um negócio que eu posso me dedicar e eu acredito que ele possa crescer. Eu estou muito novo, em 2014 eu estava com 25 anos. Falei, pô, estou com 25 anos, é o momento de arriscar. Juntei aqui uma certa grana que eu posso... Eu saí, 2 semanas depois que eu saí da empresa, eu fui para o Vale do Silício, exatamente para me dedicar à minha startup. Eu falei, então, esse é o momento que as coisas estão casando para que eu vá. E eu sempre assim, tive uma criação dentro de casa mesmo, sempre fui muito criado para ser ousado mesmo e não ficar me apegando, tem só 6 meses de grana, não sei o quê, nunca me prendeu muito isso não. Eu fui na cara e na coragem para me dedicar àquilo. Mas o processo foi muito difícil, assim, e não é fácil. Eu lembro direitinho de um dos mentores que eu tive, que ele falou, eu falei com ele, eu vou sair aqui da empresa, tocar o meu negócio durante 6 meses, se nada der certo, eu volto para o mercado corporativo. Ele falou, cara, se são 6 meses, é melhor você nem se dar o trabalho de sair, porque em 6 meses você não vai conseguir resolver nada. E dito e feito, assim, 6 meses eu tinha avançado em algumas coisas, mas estava longe de ter um negócio que fosse sustentável, que eu pudesse ter aquela qualidade social, por assim colocar, que a grande empresa me dá, de estar caindo dinheiro todo dia, todo mês, né, na sua conta, de você não precisar abrir mão de alguns ambientes sociais porque você tem que dedicar ao seu negócio, porque você está precisando economizar.
Então, o processo ele foi muito mais duro do que a tomada de decisão. E esse processo me causou um bom nível de resiliência para que eu persistisse ao longo dele. E sou muito grato por eu ter conseguido aguentar ao longo desse tempo, né? Porque, de fato, hoje eu sou extremamente satisfeito com aquilo que eu vim criando, que eu passei, para o que eu acumulei de experiência. E se eu tivesse, de fato, voltado para o mercado, eu estaria extremamente frustrado. Assim. Cara, irado. Eu acho que você resumiu bem vários pontos que eu costumo identificar com a galera que faz esse movimento, que é muito interessante para quem está querendo fazer uma transição dessa, ter em mente, né? Primeira coisa que eu identifiquei na sua história foi esse negócio, esse empreendimento, esse projeto está relacionado às suas paixões. Você não saiu vendendo empadinha praiana, né? Você foi trabalhar com uma parada que é relacionada à viagem. Naquele momento ali, festas, que era duas paixões muito fortes em você. Então, mesmo que você estivesse comendo merda pra caralho e não se dando bem, você está trabalhando com aquilo que, porra, você amava fazer. Então, acho que esse é um ponto super importante. O segundo foi que você não saiu de um dia para o outro, abandonou a porra toda e foi, né? Você foi levando em paralelo, então você foi testando, validando uma série de coisas antes de fazer essa transição. Não foi simplesmente tive uma ideia, abandonei e vou agora criar. E você foi também tendo planejamento e economias aí, para pelo menos o mínimo, né, de tempo que você... Porque cada um tem esse parâmetro. Tem gente que precisa de 2 anos, tem gente que precisa de 6 meses, mas você se planejou para ter essa economia mínima aí para fazer a transição. Outro ponto que eu entendi bem importante foi essa resiliência e esse conforto que você desenvolveu com a incerteza, que talvez viesse de casa, da educação, né? Então tem gente que tem isso, dos pais já passam por isso, tem gente que tem que desenvolver, mas esse foi um ponto importante que eu acho que de todo empreendedor, né? Esse conforto com a incerteza, com a insegurança é a única certeza que você tem, né? Porque as coisas vão mudar muito rápido e tal. E outro ponto que eu achei muito legal, que eu acho que se você puder desenvolver um pouquinho, foi a questão do mentor, né? Você ter um mentor ao longo desse processo, alguém que já passou por coisas parecidas, que possa compartilhar um pouco da experiência, ou alguém que possa te orientar. Enfim, me conta um pouquinho como que foi como que você identificou, como que você achou e como que era essa conexão com seu mentor. Eu tive um mentor que é um caso muito interessante. Quando eu tinha 19 anos, eu trabalhei como extra natal em uma loja de roupas. E por acaso, assim, esse cara passou a comprar comigo algumas roupas e tal. A gente começou a ter um relacionamento legal de conversar e etc. E um dia ele falou para mim, você me perguntou, você faz faculdade? Eu falei, faço administração na PUC. Eu estou no 3º período. E ele falou, mas você não quer estagiar? Eu falei, eu quero bastante estagiar, mas estou no 3º período ainda. E ele falou assim, me manda o seu currículo, porque eu acho que eu tenho uma vaga para você. E esse cara era um grande executivo do grupo EBX que eu fui trabalhar posteriormente. E esse cara me levou, ele me introduziu de fato no mercado corporativo, onde eu aprendi tanto ao longo dos 5 anos. De fato, o Grupo EBX para mim foi uma escola muito interessante. E esse cara, ele virou meu mentor, assim. Sempre que eu ia criar um negócio, eu voltava com ele, eu falava, faz sentido isso, não faz? Estou pensando nesse investimento, faz sentido, não faz? O grupo está ruim, eu tomo essa decisão de sair ou não tomo. Até mesmo para mudar de área dentro do grupo, eu consultava ele sempre foi muito solícito. Então, esse cara tem uma marca muito grande na minha vida profissional, que eu sempre consultei. O segundo mentor que eu tive foi muito o momento de transição exatamente da vida corporativa para a vida empreendedora. Era um cara muito também despregado de tudo e muito querendo fazer a sua própria trajetória ali, já tinha ido morar no Vale do Silício, já tinha conhecido muita gente, já tinha criado coisas, etc. E eu perguntei, eu falei, cara, como é que foi? Ele era gerente geral de uma área grande de governança corporativa
E ele tinha abandonado tudo para cair dentro do empreendedorismo. E eu consultei muito, ele falei, cara, como que funciona isso? Ele era casado, ele é casado até hoje. E ele me falava, Hector, é muito difícil quando você é casado, você tem a pressão da sua esposa de casa, você tem a pressão social de onde você trabalha, no que você trabalha, e eu saí de uma área super confortável para empreender, mas o caminho que eu segui é esse, e você vai absorvendo aquilo, vai entendendo o que é difícil você superar dentro da sua personalidade, como que você vai contornar aquilo caso você se arrisque. No meu caso, eu queria fazer um pouco da trajetória que ele fez no Vale do Silício, então eu pedi muita indicação para ele. Ele preparou minha cama no Vale do Silício, ele me apresentou o local que eu ia ficar, me apresentou a pessoas, me apresentou a lugares para eu ir, me explicou um pouco do que eu ia ver lá. Então, é um cara que, nessa fase da transição, foi muito bom e me ajudou a tomar essa decisão. Então, foram pessoas que me ajudaram em 2 momentos, né? No momento da entrada do corporativo, sempre me consultando. E aí só vale aqui uma curiosidade interessante, que esse mesmo mentor meu que me levou para a corporação, depois veio a ser o meu primeiro investidor em uma das minhas startups. Então, não existe um mentor melhor do que esse. Até hoje a gente se fala sobre os negócios. E é engraçado também, uma outra curiosidade, que é o give back, né? Porque hoje ele me manda ou amigos das filhas dele para conversar sobre a área profissional, como tomar decisão e etc. Então, isso é muito, muito curioso, muito bom. Eu acho que eu tive esses 2 mentores e uma das coisas que me colaborou muito, Vale, é esse mindset colaborativo. Assim, né? Se abra com pessoas que tiveram experiências diferentes das suas e principalmente aquelas que tiveram experiências que você gostaria de ter, para que você comece a organizar suas ideias e que você tome uma decisão mais assertiva para aquilo que você quer dar como próximo passo. Então, mentores, e além de mentores, pessoas que você possa conversar, é extremamente essencial nesse processo. Animal, cara. Eu tive também vários mentores ao longo da minha vida e eu posso dizer como é importante esse tipo de aconselhamento, orientação, porto seguro, né, para você compartilhar várias vulnerabilidades, medos que você tem, né, e muitas vezes esses medos são ilusões que simplesmente ao conversar com alguém ele vai falar, isso é normal, relaxa, faz parte, lá na frente isso vai valer a pena e vai te dando essas pequenas seguranças para você seguir em frente e coisas que você falou aí que para mim fizeram muito sentido também é a questão dessa ilusão de, não, vou dar um breakzinho de 6 meses, resolver tudo e qualquer coisa, né, demora, né, leva tempo. Coisas com impacto, né, a jornada de aprendizado, não adianta você querer ter atalhos ilusórios, né? Tudo bem que você pode evitar grandes erros, né, com essas ajudas, com essas conversas, mas não tem fórmula mágica, né? Vai demorar tempo e tudo tem, por mais longe que você vá, você sempre pode dar a volta, né? Então, tudo bem, se der 2 anos, 3 anos e não der certo, você pode voltar e vai voltar mais forte, com uma puta experiência, com uma puta conexão, network e tal. Então, tudo que você vai errando ao longo do caminho vai te fortalecendo até para voltar para onde você estava antes. Então, mas não tem um mindset, né, de apenas 6 meses aí vou resolver tudo, senão... Porque também se você vai pensando em já voltar, é uma merda, né? Porque você já fica... Você não vai mesmo, né? E você não sai completamente da sua zona de conforto, né, cara? É boa, esse frio na barriga que depende de você é bom, sabe? Você não pode se frustrar. É diferente de fracassar. Fracassar, ok, você pode fracassar 1 vez, 2 vezes, faz parte do processo. Mas você não pode se frustrar do tipo, cara, sair 6 meses e sair à toa, sabe? Não me dediquei o suficiente porque eu tinha medo de me arriscar. É bom esse frio na barriga, assim. Tem 3 pontos que eu ia colocar só do que a gente estava discutindo aqui. O primeiro, do mentor, ele é muito importante, mas eu acho que proporcionalmente a essa importância, é a importância de você escolhê-los, né? Às vezes, se você coloca a sua expectativa de um mentor em uma pessoa que tem medo, não é um bom caminho, né? Porque ela pode travar o seu desenvolvimento, o seu risco.
Então, aqui mesmo na fábrica, né, a gente tem uma rede de mentores, mas a gente é muito seletivo para escolher mentor, porque mentor demais também não é muito bom. Naquela fase que você está de constante mudanças, ele pode te atrapalhar. Então, escolher bem os mentores. Há um mês atrás, a gente fez um evento aqui com o consulado americano com um cara, ele escreveu um best-seller nos Estados Unidos, ele chama Patrick McGuinness, ele escreveu o 100 Entrepreneur, como é que era? 100 Entrepreneur. Ele explicava como que você utiliza 10% do seu tempo para começar a empreender. Então, ele cria ali uma metodologia, ou pelo menos um conceito, de como você pode conciliar, nesse início de um empreendimento, o seu trabalho, que é o seu porto seguro, com o seu negócio. De modo que, quando você decidir ir para o seu negócio, o negócio já está maduro, ele já está te dando conforto de que você possa dedicar a ele. Então, aquilo que você falou, né? Não sai fora de tudo por uma paixão enlouquecida de um negócio. Vai amadurecendo ele, vai conciliando, vai tendo disciplina ao longo do processo de desenvolvimento de um negócio, para que quando você sair, de fato, você saia seguro que o negócio vai dar certo. Irado. Isso, eu não conhecia esse livro, vou dar uma olhada, porque eu acho que esse é um dos principais pontos, encontrar esse equilíbrio e no meio disso tudo, o equilíbrio da sua vida também, porque, óbvio, se você vai utilizar 10% aí da sua energia e vai crescendo, né, em função das fases que você vai passando, tudo na vida é uma decisão. Você vai abrindo mão daqueles eventos sociais, ou de um tempo com a sua família, do tempo com a sua mulher, com o seu homem, enfim, né? Simplesmente Netflix, Game of Thrones e tudo isso que vai pintando aí na vida. Então, encontrar esse equilíbrio, saber que talvez tenham fases que você vai estar desequilibrado, está tudo bem, né? É muito importante para fazer essa transição de maneira sustentável e não dar um burnout antes mesmo de começar, né, a colher os frutos positivos. Então, esse é um ponto muito, muito importante mesmo. E outra coisa que você falou, que eu achei bem interessante, você não falou esse nome, mas é isso daí, né? São as sincronicidades, são essas coincidências significativas que vão aparecendo na vida, que foi no momento que você estava planejando sua ida para o Vale do Silício, provavelmente lá, com os contatos que o seu mentor e as portas que ele abriu, com certeza as coisas foram conectando, aquela pessoa que conhece tal pessoa, que tem tal asset que pode te ajudar, tal. Então, eu acho que quando você aprende a dançar com essas sincronicidades, com essas coincidências, é muito legal também, porque você se bota num movimento conectado com o seu propósito, com as suas paixões, com bastante intenção positiva por detrás. É bizarro como tudo começa a pipocar. É surreal. Então, dentro desse mindset colaborativo que você falou, dentro do que você também contou sobre a importância das conexões, né, que esse mentor pode te trazer, me conta um pouquinho de alguns casos ou situações dessas sincronicidades aí que aconteceram para você que foram bem significativas. E isso é um ponto importante que ele acho que se você enxergar, eu falo acaso porque eu tento diferenciar de coincidência, eu não consigo crer em coincidência. Eu acho que se você começa a enxergar esses momentos como algo que são sinais de que você está indo no caminho certo, isso te motiva, ele te incentiva a continuar. Porque se você enxergar simplesmente como, foi mais uma coincidência, você como empreendedor está perdendo um grande gás ali para você continuar. Então, a questão do acaso é bem curioso. Eu tive uma série de acasos interessantes. Quando eu voltei, eu fui para o Vale do Silício em 2014. Em 2015, a minha startup foi selecionada para ir para Portugal, para ser acelerada. Até na seleção para Portugal foi uma coincidência gigante. Eu estava indo dormir, e aí eu tenho uma mania de ficar lendo uma coluna de startups no celular antes de dormir, e aí apareceu assim, uma notazinha pequena falando: aceleradora portuguesa busca startups para o seu programa em Lisboa. Eu falei, bom, não conheço Lisboa, o programa paga tudo para 2 empreendedores irem, então eu vou me inscrever aqui de bobeira. E foi mesmo de bobeira, assim, eu me inscrevi,
tiveram 180 startups inscritas e a minha startup foi uma das 15 selecionadas. E eu soube, assim, uma semana, então 10 dias depois, a gente já teve que pegar o avião e ir embora para Portugal. E foi onde eu conheci a fábrica de startups que eu fui acelerado. E quando eu estava em Portugal, né, no final das contas, era uma competição de startups ao longo de 2 meses. A gente tinha praticamente certeza que ia ficar em primeiro lugar e a gente ficou em segundo lugar. E naquele momento você fica um pouco frustrado porque todos os sinais te mostravam que a gente ia ficar em primeiro. E aí, com o segundo lugar, a gente teve a oportunidade de levar a sede da startup para Portugal e ser investido. Mas aquilo deu, na verdade, um outro olhar para a gente. A gente falou, olha, tem coisas que a gente tem que aperfeiçoar na nossa startup e tem um propósito maior que a gente ainda tem que fazer no Rio de Janeiro antes de levar o nosso negócio para outro lugar, que é o propósito de desenvolver alguma coisa que apoie mais empreendedores e que melhore a cidade como um todo. A gente voltou no comecinho de 2016 aqui para o Brasil, começamos a procurar o que seria esse negócio, e os primeiros movimentos foram a gente criar uma iniciativa própria e o outro trazer uma competição de startups uma competição de startups suíça aqui para o Rio de Janeiro. No momento que a gente estava prospectando parceiros para essa competição, eu e meu sócio, o Bruno, que já era meu sócio na minha startup, a gente encontrou 4 pessoas, que são 4 empreendedores que têm seus negócios, tinham acabado de voltar do Canadá e eles formaram um grupo de discussão do que eles podiam criar no Rio de Janeiro para ajudar empreendedores. Eles não sabiam o que era isso que eles queriam criar. E aí a gente participou de uma dessas reuniões e a gente falou, olha, se eu fosse criar alguma coisa no Rio, eu traria a fábrica de startups. Porque se eu vejo o que eles impactaram no mercado de Portugal, a partir de 2012, que foi um momento que Portugal vivia a crise econômica mais profunda deles, eu faço um paralelo para o Rio de Janeiro e tem grandes coisas que se parecem. E o modelo da fábrica de startups é um modelo que eu vejo em outros ecossistemas do mundo e é um modelo sustentável, diferente dos outros que estão sendo implantados aqui no Brasil. E isso começou ali num grupo de discussão. A gente foi, depois de muita discussão, bater na porta de Portugal, negociar, e aquela startup que eu um dia me inscrevi por acaso, tornou a ser minha. Eu sou hoje fundador da fábrica no Brasil e a gente tem exclusividade na América do Sul, inclusive. Enfim, virou o meu negócio com o maior nível, enfim, de investimento, dedicação e impacto que eu já criei. Então, essa foi uma puta coincidência interessante. E aí tem um outro ponto que aí todo dia tem acontecido, mas quando a gente também pensou em qual a região do Rio de Janeiro que a gente ia colocar a fábrica, eu sempre falei que eu queria estar no Porto Maravilha, porque era uma região totalmente revitalizada, que depois da crise ficou muito frustrada, porque as empresas não foram ocupar lá. Para você ter ideia, tem 70% de vacância nessa região, mas estava pronto, era um quadro em branco para você ocupar e criar um conceito. Mas a gente não tinha nenhum imóvel lá. O imóvel que a gente tinha é o imóvel próprio de um dos sócios, que era um prédio de 500 metros quadrados na Praça da Bandeira, que fica um pouco distante do Porto. Mas isso sempre ficou na minha cabeça, né? E a gente começou a estruturar o negócio lá na Praça da Bandeira e, por um acaso, saiu uma matéria nossa em um site e um consultor urbanístico ligou para a gente e falou: Hector, eu vi a matéria de vocês, etc. A gente tem um imóvel de 4.000 metros quadrados aqui no Porto, que a gente queria dar a destinação dele para startups, e eu queria conversar com você, porque a gente está pensando em fazer uma sessão de muitos anos, onde você só entra com investimento. Eu falei, cara, ótimo, me parece muito interessante. Eu fui conversar com o cara. A partir dali, a gente topou desenvolver um projeto que era 8 vezes maior do que a gente começou. A gente criou todo o conceito, criamos todas as figuras arquitetônicas, projeto, fomos para São Paulo, fizemos roadshow, etc.
E a gente decidiu que ia finalmente para o Porto, para aquele local que a gente sempre esperou. Esse movimento ele começou a inspirar até a prefeitura mesmo a criar a lei municipal de inovação, a fomentar o porto. Outros players vieram e estão indo para lá com esse mesmo movimento. E, cara, se ficasse só na nossa cabeça, a gente tinha ficado lá na Praça da Bandeira mesmo, não tinha ido para onde a gente sempre esperou. Então tem sido um movimento bem interessante essa jornada aí, uma série de acasos. Legal. Eu gosto da palavra acaso, também é muito boa. E isso mostra claramente como, né, não são coincidências. Quando você bota intenção e quando você visualiza, você bota paixão e propósito naquilo dali que você quer conquistar, as coisas acontecem. Agora, o que acontece muitas vezes também é que esses sinais estão pipocando o tempo todo. Só que quando você está no piloto automático, você simplesmente não enxerga. Então, era a matériazinha que passou ali no seu celular, poderia simplesmente você ter dado mais um scroll down e acabou. Nada disso teria acontecido. Mas quando você começa a ter consciência, né, e observar essa dança aí, é muito maneiro você dançar junto e se deixar levar nas oportunidades que vão surgindo. Tem um cara que trabalha comigo que, pô, cara, o cara é um irmãozão, assim, pra você ter ideia, ele foi meu chefe quando eu era estagiário lá no grupo. E ele era um cara que tinha completamente perfil para empreender ou para trabalhar numa startup, um cara que é formado em análise de sistemas e estava lá enfurnado numa área financeira que ele não se dava bem. E eu sempre ficava batendo na cabeça dele, falei, cara, vem trabalhar comigo, vamos fazer isso juntos, não sei o quê, mas ele sempre tinha um receio porque eu estava com filha pequena, casado, e toda aquela sempre preocupação usual. Mas ele sempre guardou essa sementinha lá na cabeça e muito, muito perspicaz aos sinais que aconteciam, né? E chegou no momento que a empresa estava demitindo uma galera e ele se colocou à disposição. Ele falou assim, cara, talvez essa seja a minha hora. Então, vamos negociar aqui uma demissão que eu quero me aventurar a um negócio que realmente eu me satisfaça. E hoje ele trabalha com a gente e é extremamente realizado. A gente conversa todo dia sobre esse assunto. Não volta mais para o corporativo, não tem a menor dúvida. Está super entusiasmado com o que ele está ajudando a gente a criar de maneira bem enérgica. Mas se ele não tivesse atento ao sinal de que ele quer uma coisa, que aquilo dali é algo que ele quer seguir, ele estava no piloto automático, ia entrar gente, ia sair gente, talvez se ele fosse demitido, no outro dia ele ia começar numa empresa nova, sem nem parar para refletir qual que era o próximo passo que ele queria dar. Então, eu concordo, assim, acho que você tem que ter isso na mente. E eu acho que o acaso tem um papel fundamental também, se você consegue tirar um pouco dos seus ombros aquela responsabilidade que você tem o controle de tudo. Não tem. Você tem um ponto A e um ponto B. Quais serão os caminhos que te levarão até lá, sabe? Você não tem domínio nisso. E o acaso que vai te mostrando, fala assim, cara, vai por aqui, ó, vai por ali, ó, acontece isso, etc. E isso é muito maneiro. Porque se você quiser ter o controle de tudo, você desespera, cara. Você tende a se decepcionar, desistir, etc. Então, isso é maneiro. O nível de ansiedade é absurdo. Porque a única certeza que você tem é que você não tem controle, né? Essa é a única coisa que você pode controlar, né? E dentro dessa pegada, você comentou lá no início a importância também do autoconhecimento e que ao longo dessas jornadas você vai entendendo em você, né? Você vai se conhecendo melhor, mas você vai entendendo também as áreas que você precisa trabalhar, o que você precisa melhorar. Dentro dessa jornada aí de empreendedorismo que foi acompanhada e é acompanhada aí da jornada de autoconhecimento, quais foram os principais insights que você teve e quais, se você pudesse indicar, as principais mudanças de comportamento ou novos hábitos que você teve nos últimos 5 anos que te trouxeram mais valor, o que seria? Bom, primeiro de tudo é formação de time. Assim, quando você vai montar um negócio, você muitas vezes não está muito ambientado a criar time. E não é um time que pode trabalhar com você
e aí, se você não gostar, você vai dispensar. É um time de sócios mesmo. Eu lembro que na nossa startup a gente chegou a entrevistar 15 pessoas para o cargo de CTO que a gente precisava e depois mais umas 10 para o cargo de UX Experience, de UX Lead que a gente precisava. Cara, eu tinha que trazer uma pessoa que eu gostasse pessoalmente também, assim, era um cara que ia trabalhar comigo e compartilhava dos mesmos valores, dos mesmos propósitos, etc, etc, mas que também fosse muito bom tecnicamente. Então, essa formação de time é algo que eu realmente tive sorte dos dois negócios, né, tanto na startup quanto agora na fábrica, montar um time bom, assim, que eu tivesse esses matches, né, de capacidade técnica e pessoal. Mas isso é algo que você tem que desenvolver em você para trazer essas pessoas, porque de fato vão mudar tudo. Por outro lado, eu sou CEO da fábrica e era CEO também da startup. Então, tem uma capacidade de liderança que você tem que começar a desenvolver. E eu sou muito novo, eu tenho 29 anos agora. E eu tenho sócios de 45, sócios de 37. Então, se você não prova o seu valor em questão de compostura, de capacidade técnica, de saber distribuir trabalho, de saber dar uma direção para o seu time, você fracassa, porque você é toda hora testado. Testado porque você é mais novo, testado porque tem pessoas que criaram coisas grandes, que estão com você, seja seu cliente, seja o seu próprio sócio. Então, essa capacidade de liderança, de saber compartilhar com o seu time, etc., é algo também que eu senti muito essa necessidade. Eu não sei te dizer... Bom, eu tive que desenvolver uma visão mais técnica, uma questão mais técnica, mas eu já tinha dentro de mim uma mania, por assim dizer, de pensar... Não é um... Como é que chama? Não é falar igual todo mundo fala, né? Não é um clichê, na verdade, pensar em fora da caixa, mas de fato pensar em coisas diferentes, que sejam ousadas, que sejam grandes, maiores do que a sua mente consegue realizar que você conseguiria fazer. E aí eu comecei a propor isso para um time que acreditava naquilo, colocava os mesmos propósitos e vamos em frente, vamos criar. E as pessoas que estavam fora, e aí pessoas até família mesmo, eu tive a sorte de mãe e irmão sempre estarem do lado, mas familiares, falaram, cara, tá maluco, tá viajando, vai trabalhar na sua empresa mesmo e parar de viajar que você vai criar isso, porque ninguém criou, tem o dinheiro para montar isso e, cara, se você está com o seu time ali, ligado naquele mesmo propósito, o negócio vai. Então, essa capacidade de enxergar coisas que ninguém enxerga, que poucas pessoas ousaram fazer, me motiva e eu acho que é muito interessante para o empreendedor, porque no final das contas, você não vai empreender, nada contra abrir uma pastelaria que todo mundo tem, você vai empreender em algo que seja novo, né? Tem uma proposta de valor diferente. E eu acho que tem alguns pontos de hábitos, assim, que você tinha perguntado, eu vou ser bastante transparente. Eu acabei desenvolvendo hábitos que não são muito saudáveis, por assim dizer. Eu funciono muito bem à noite. Então, eu já virei muito à noite, eu já trabalhei muito ao longo da noite. E isso não é muito saudável. Chega uma hora que a conta começa a chegar. Assim, você começa a ficar cansado, você começa a ter imunidade um pouco baixa, etc. E eu vim cada vez mais me forçando a ter um hábito de ter uma noite de sono bem dormida, de fazer alguma atividade física também, porque eu li um artigo esses dias que era interessante. Ele falava que, às vezes, a gente confunde muito propósito, paixão pelo negócio, de modo que acabe minando um pouco da sua vida pessoal, daquilo que você também tem que se dedicar. Então, cara, eu amo o meu cliente, mas isso não significa que eu tenho que estar meia-noite respondendo ele, sabe? Meia-noite eu tenho que estar tomando um chopp com meus amigos, tenho que estar com minha mulher, tenho que estar fazendo alguma coisa que também me traga prazer, pessoal.
Então, eu acho que esse equilíbrio é uma mudança constante que eu tenho exercitado para criar como hábito. Assim, né? Eu acho que um hábito que eu tenho muito é de ler, estudar bastante diversos assuntos, coisas que são mais voltadas para o meu negócio, mas coisas que também permeiam o meu negócio, porque eu acho que dá para você fazer algumas conexões interessantes. Acho que é mais ou menos isso. Não sou um dos melhores para hábito, não, mas estou melhorando. Excelente, mas eu acho que você falou já faz muito sentido em relação à importância do equilíbrio nessa jornada, né? Porque eu sou 100% a favor do equilíbrio e sou 100% a favor da consciência do desequilíbrio também, porque há momentos que vai ser necessário e está tudo bem. O problema do desequilíbrio é quando você se autoflagela, você se cobra muito e vai ter momentos na vida de um empreendedor, se você escolher esse caminho, que vai existir o desequilíbrio. Vai existir o desequilíbrio, que é o momento desse stretch, né? Como você falou, de enxergar um lugar que ninguém mais enxerga e fazer o moonshot, né? Como que eu posso fazer salto 10 vezes mais e não apenas uma evolução incremental? E isso, pela natureza da coisa, envolve o desequilíbrio, porque você vai acelerar de uma maneira tão rápida ou vai dar um salto tão grande que lá na frente talvez você reencontre esse equilíbrio. E para mim essa busca do equilíbrio tem sido algo muito presente na vida, e um equilíbrio, uma reconexão que eu chamo de corpo, mente e alma. E ultimamente eu tenho trazido mais também a questão da natureza, que eu acho que estava faltando um pouco essa reconexão com a natureza, que infelizmente a gente desconecta e se considera, né, humano, é algo diferente da natureza, mas na verdade a gente está no meio disso tudo. Então, uma série de coisas relacionadas a simples reconexão com coisas bobas, como curtir um pôr do sol, ou simplesmente respeitar melhor a natureza ao nosso redor. Então, para mim, esses 4 elementos têm sido um desafio legal de se levar e tentar equilibrar um pouco porque no final é isso, se você desequilibra uma das partes, alguma parte sente, seja a sua saúde, seja... Então, a questão do crescimento contínuo que você trouxe, seu hábito, né, de ler bastante, de sempre estar estudando, se você não desenvolve essa área, vai chegar um momento que você vai se sentir um pouco vazio. Então, eu acho que o corpo, mente e alma, e a natureza, nesse caso, são bons pilares aí para se pensar no equilíbrio. E nessa pegada, se eu te perguntar, né, como um mentor aí como você estava falando do seu mentor que volta e meia manda mais jovens aí conversar com você e tal, quais são os principais conselhos que você vem dando para, seja a galera nova que está aí se perguntando, escolho uma carreira, vou empreender, o que eu faço da minha vida, porque com 15, 17 anos você escolheu o que vai ser quando crescer, é foda, é uma injustiça incrível, mas o que para essa galera você dá como conselho, ou simplesmente para pessoas aí com 30, 35 também que estão se perguntando quais são os conselhos de ouro que você tem visto que tem gerado mais impacto positivo? Cara, eu tive uma educação de que buscar aquilo que você acredita e aquilo que culmine a sua felicidade não tem preço, assim, você abre mão de qualquer coisa para você ir atrás daquilo. Porque se você faz isso, todo o resto vai vir junto. Seja dinheiro, seja status, seja qualquer coisa que seja consequência disso. Então, se você... assim, eu tive momentos na empresa que eu estava extremamente insatisfeito, mas muito insatisfeito mesmo, que eu não queria levantar da cama para ir para o trabalho. Claro que eu tive que fazer vários sacrifícios e ir. E não estou dizendo que você não vai ter sacrifícios naquilo que você está passando, que todo mundo tem. Eu acho que isso faz parte do crescimento da pessoa. Agora, você se flagelar, autoflagelar ao longo da sua vida e você deixar simplesmente o tempo passar, porque aquilo é aquilo mesmo, e aquele negócio de sonho é besteira, aquele negócio da sua realização pessoal é idiotice, cara, é a pior escolha possível, porque se você está deixando de realizar um sonho seu, porque você está com medo de ficar
apertado financeiramente, eu posso te garantir isso, que você vai ficar apertado financeiramente durante um tempo, mas essa segurança financeira vai vir no tempo certo e proporcional àquilo que você está se dedicando para alcançar aquilo que te faz feliz. A minha felicidade, ela está completamente amarrada, intrinsecamente ligada com a minha realização pessoal minha realização profissional. Então, eu fui em busca disso. E foi difícil, não foi fácil. Ao mesmo tempo que eu estava empreendendo, eu tinha que fazer uma consultoria ali, uma consultoria aqui, porque eu tinha que ter a minha grana no final do mês. Natural isso. Eu estava focado ali na minha felicidade, que era a realização profissional, e entendo que boa parte dela chegou e apesar desse período ter sido com os meus sacrifícios, ele foi super válido. Agora, o que eu não podia fazer era me negligenciar a minha felicidade ficando no dia a dia de uma empresa que não ia me realizar. Então, de fato, cara, é acreditar naquilo que você quer, naquilo que você busca de felicidade e se arriscar. Por outro lado, é acreditar em você mesmo, sabe? Acreditar que você não vai tomar uma decisão para você de maneira irresponsável, de que sim, você vai dedicar a um negócio seu, dedicar a um sonho seu, se dedicando muito mais do que aquelas 8 horas que você se dedicava ao seu trabalho. Então, você vai trabalhar muito mais, ser muito mais curioso, estudar muito mais, conectar com muito mais pessoas, ser muito mais focado, talvez sacrificar mais do que outras vezes, porque aquilo está falando de um negócio que é seu, de uma realização que é sua. Mas você tem que acreditar em você para fazer isso, porque você não vai poder acreditar no seu colega de trabalho, de baia, que vai te ajudar, porque é você mesmo. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. E, por outro lado, aquilo que a gente falou, cara, acredite em pessoas, né, seja o seu time, sejam os seus mentores, mas também acredito no acaso, assim. Quando você falou ali de corpo, mente, alma e natureza, eu tenho uma ligação de alma espiritual muito forte. E isso me ajudou no processo a saber que tem ali alguma coisa que está me ajudando ao longo desse processo e que está me ajudando exatamente naquele ponto cego que eu não consigo enxergar e que eu não tinha vislumbrado desenvolver e etc., que depois vem me mostrar ser o acaso, que é exatamente aquela mão para me dar o próximo passo e etc., sacou? E eu acho que o caminho fica muito mais leve quando você olha assim. Você se felicita com as suas conquistas diárias, por menor que elas sejam, mas quando vem aquele desespero de alguma coisa que você não sabe como sair, cara, vai dormir com a cabeça limpa, que amanhã vai chegar a resposta, que talvez não seja sua, mas é exatamente desse acaso que vai aparecer. E aí eu acho que esse processo vai ficando muito mais leve e você toma a decisão de que você não está dominando tudo. Assim. Eu acho que é mais ou menos esses 3 pilares aí que eu colocaria para qualquer um que está querendo se arriscar. Cara, muito bom. Excelente. Obrigado. E Valeu. Pensando agora, porque empreendedorismo você ouve muito, né? Uma série de ilusões aí. Você vai ser dono do seu próprio tempo, você vai ter mais flexibilidade, liberdade, caralho, é 4. Tem muita coisa dessa que é verdade, mas tem muito mito, né? Eu acho que tem até um livro, o livro negro do empreendedorismo, algo assim, né? Que é tipo, eles estruturaram os capítulos como rounds de uma luta de boxe. E aí cada round é um mito desse, só para ir te dando porrada. Se você chegar no final do livro e ainda quiser empreender, então eu acho que você está no caminho certo. É um livro super interessante. E, enfim, se você pudesse um mau conselho, né, que as pessoas dão aí sobre empreendedorismo, se você pudesse, né, falar para alguém sobre esse mau conselho para a pessoa não seguir, né, quem está querendo empreender, qual seria esse mau conselho que existe aí no mercado? Eu acho que o primeiro é não acredite tanto assim na sua ideia. Tem pessoas que eu volta e meia recebo empreendedor falando, vamos assinar aqui o NDA porque eu vou abrir minha ideia para você. Cara,
Ideia é quase que uma metáfora de que existe uma nuvem no mundo com várias ideias. Todo mundo tem acesso a essas ideias. O que vai diferenciar é quem é aquela que vai pegar e vai executar e transformar ela num negócio. Então, não se apegue muito à ideia. A ideia é um insight que você vai precisar desenvolvê-la de várias formas e que certamente a garantia que você vai ter é que quando ela se transformar em um negócio, ela vai ser bem diferente da sua ideia original. E ela vai ser, de modo que se você evitar que ela seja, você vai fracassar. Então, quem vai te dizer que essa ideia vai se transformar em um negócio é o cliente. Então, não se apegue tanto à ideia, tá? Então, não vá mudar a sua vida profissional, acadêmica, porque você teve uma ideia mirabolante, etc. Então, existe muito essa utopia, né, de acharem que a Netflix nasceu há 3 anos atrás, quando a gente começou a ver série. Netflix nasceu nos anos 2000, sabe? O cara tá ralando aí há 18 anos para chegar ao que chegou agora. Tá? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que a gente estava falando até um pouco antes. Assim, nada é rápido. Esse processo não é rápido, ele não é fácil. Isso quer dizer que você provavelmente vai ter que mudar o seu negócio muitas vezes até ele funcionar bem. Você talvez vai ter que ter a humildade de perceber que aquele negócio não é um negócio que vai para frente e tomar a decisão de encerrá-lo, mas partir para o próximo. Tem algumas taxas, né? No Vale, eles colocam que você tem que ter pelo menos 3 fracassos até você dar certo em um negócio. Assim, esquecendo um pouco de taxas, o fato é que você vai fracassar e isso faz parte do processo. Então, só que esse processo de fracasso, ele não é em 6 meses como eu imaginava lá atrás. Então, não é rápido. Não imagine que vai ser rápido. E o segundo, essa ilusão de qualidade de vida, e aí eu explico que vou trabalhar pouco, vou ser dono do meu horário, vou ser dono da minha própria vida. Cara, isso tudo vai de terra abaixo depois que a gente empreende, porque você não é dono da sua própria vida, você não tem patrão por um patrão, você tem vários patrões que são seus clientes. Então, ter um cliente como patrão não é nada muito diferente do seu patrão da empresa. Na verdade, você tem vários com demandas diferentes, com prazos mais mirabolantes possíveis e que você tem que engolir sapo porque você quer satisfazer ele, porque seu negócio tem que crescer, ele tem que falar bem de você amanhã. Questão de horário, eu falei há pouco que a quantidade de noite que eu virei, pelo meu jeito pode ser, mas conheço poucos empreendedores que não virem noite também, porque às vezes seu site está bombando, seu negócio está bombando e aí de madrugada acontece uma merda, você tem que ir lá e olhar. Então é um negócio que depende de você. Flexibilidade de horário, razoavelmente, assim, você pode sair 4 horas da tarde para dar um mergulho, pegar uma onda? Pode, mas provavelmente você vai ter que voltar às 8 para compensar ali uma coisa que você deixou em aberto. Então, esse romantismo, assim, que é muito que a gente chama de empreendedor de palco, que você tem que fugir, ou pelo menos ter um senso crítico ali de falar, será que é isso mesmo? Deixa eu conversar aqui com quem deu certo, né? Para ver se o negócio realmente é por aí. Mas nada é muito simples quando se fala, não. Mas é bom pra caramba. Porra, é bom pra caramba. Não, fudido. Isso eu acho que é um choque de realidade que a galera precisa ter. E eu acho que você falou tudo. A melhor forma de você entender isso daí é desenvolver um mindset de constante questionamento, né? Será que essa pessoa está falando é isso mesmo? Por quê? Como? Quando? É esse questionamento constante e ir na fonte de pessoas que já fizeram isso, de pessoas que realmente já comeram muita merda, conseguiram superar, já tiveram vários fracassos, porque essas são as pessoas que realmente você vai ter, né, a concretude ali da experiência, não apenas os curiosos que conseguiram, né, utilizar uma formulazinha de sucesso para vender uma história e, na verdade, a pessoa já fez isso, não necessariamente. A pessoa está vendendo uma transformação que nem ela teve, né? Então, exatamente, você tem que ter
bastante cuidado. Esse mindset de questionamento eu acho que é muito útil para você sempre ir por detrás do vídeo de lançamento ou da landing page, né? Saber um pouquinho mais do que a gente está falando ali, porque é muito fácil você botar belas fotos sem ter uma real história por detrás. E para finalizar, então, que esse bate-papo aqui dá para ficar a vida inteira, mas você, como empreendedor, deve ter ainda, voltar aí para um milhão de reuniões. Me fala, se você pudesse publicar uma frase no outdoor na Lua, que frase seria essa aí para todo mundo ver todo dia? Eu lembro que tinha esses programas da Globo que me perguntavam isso, eu nunca imaginei que alguém fosse me perguntar. Cara, uma frase, outdoor na Lua. Estou tentando lembrar que tem um versículo da Bíblia que ele fala mais ou menos assim, que bata na porta que ela lhe será aberta. Peça que lhe será dado. Porque qual é o pai que você vai fazer tudo isso, ele vai te negar. Acho que se fizer um paralelo à realidade do que você quer na sua vida, é isso, cara. Pede o que você quer, bata na porta das pessoas que podem te ajudar, naquilo que você pode precisar, pedir. E, cara, isso vai ser aberto para você, porque no final das contas, o mundo mesmo quer te ver feliz e você é capaz de encontrar a tua felicidade, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Longe, fui meio filosófico nessa. Não, mas acho que um pouco de filosofia faz bem também. Sempre, né? E livros, já como você sempre está buscando algo novo aí, se você pudesse aconselhar um livro, seja que marcou a sua vida ou livros aí para pessoas nessa transição, o que você aconselharia para a galera devorar? Eu nunca fui de ler muito livro para esse processo, não. Eu leio um pouco mais de livro, um pouco, sei lá, técnico, um pouco mais sobre negócios. Mas eu acho que esses livros que contam pessoas que você admira ou que você sempre escuta falar na mídia que é tão simplista assim, né? Igual eu falei aqui do Netflix, eu acho que são bons livros. Eu li um livro que chama Os Inventores, que fala um pouco da história de Bill Gates, um pouco da história de Steve Jobs, fala lá da história lá atrás do... vou esquecer o nome dele agora, mas são alguns empreendedores que fizeram a diferença no mundo e que conta muito mais, de maneira muito mais profunda, como que eles chegaram até lá, né? Então, ele conta de onde os caras vieram, tanto que eles fracassaram, tanto que eles foram renegados, e aí quando que começou a dar certo e como que o negócio depois explodiu. Eu acho que isso aí ele vai te dar um pouco da resiliência que esses caras tiveram, e também você vai ser, aquilo que a gente estava falando, um pouco mais crítico dessa jornada que é você ser empreendedor. Então, acho que em questão de um bom livro para tomar essa decisão, eu colocaria esse. Excelente, top. Cara, Hector, muito obrigado. Foi animal essa aula aí de empreendedorismo, de hackeamento, né, da própria vida, saindo do ambiente corporativo, começando a vender sonhos no Spring Break, até hoje proporcionar uma chance para novas startups no Rio de Janeiro poderem ser aceleradas e conseguirem gerar mais impacto positivo como um todo, não só local, mas provavelmente nacional e até internacional. Então, isso eu acho que é um sonho se tornando realidade, tudo que você mostrou aí, da visão que você quer construir. E é só o começo, né? A jornada mais uma etapa, né, de uma jornada longa. Então, obrigado por ter compartilhado aqui com a gente tudo isso e espero que a gente ouça muito aí de você no futuro. Não, conta comigo. Deixa eu fazer uma correção aqui que eu fui ver. Na verdade, não é Os Inventores, é Os Inovadores, tá? Beleza. Do Walter Isaacson.
É um livro muito bom. Ian, muito obrigado aí pela entrevista. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, impactando também tantas vidas com o nosso lifestyle meio louco, né? Visto pelos outros como louco, mas muito bom para a gente. Quero te receber aqui, falando com a galera na fábrica. A gente inaugura o espaço lá em agosto. Eu quero que você venha falar com a galera. E, cara, muito sucesso aí na jornada. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Valeu. E vamos que vamos. Abraço. Abraço. E aí, curtiu essa edição do Life Hacker Talks com o Hector? Animal, né? Muito aprendizado. Eu tenho certeza que se você curte esse tipo de assunto sobre empreendedorismo, sobre hackear o seu lifestyle, sobre nomadismo digital, sobre viver uma vida com mais sentido e liberdade, dá uma olhada nos outros talks que a gente tem aqui no canal e compartilhe esses vídeos com pessoas que você acredita que estejam nessa mesma jornada. E não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nada no futuro e também vai contribuir para o crescimento desse canal e levar essas mensagens para ainda mais pessoas pelo mundo, beleza? Até a próxima!